CNN. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O relator do caso era Luiz Edson Fachin e ele pediu uma pena de 33 anos para Fernando Collor em regime fechado. A acusação é de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro André Mendonça, ele vota com Fachin para condenar Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, mas tira das qualificadoras, né? Além de Collor, outros políticos estão sendo condenados por maioria do Supremo Tribunal Federal, agora em Brasília. Você está vendo aí a ministra Rosa Weber conduzindo o julgamento. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado pela mais alta corte do Brasil, em maioria, já há maioria para condenar Collor, e o pedido de Fachin foi duríssimo, 33 anos de cadeia. Há, portanto, maioria para que Fernando Collor de Mello seja condenado. Isso, formação agora do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu trazer o meu pessoal aqui. Antes eu queria só dar uma olhada, explicar para vocês. Eu quero entender em que pé está o julgamento, se falta alguém para votar. Lembrando que o ministro Dias Toffoli está trabalhando do hospital, ele está internado. Me parece que com a formação agora, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, está suspendendo a sessão agora às 6 horas, é isso mesmo. Não, eu só peço para Brasília, quem está acompanhando lá, a nossa produção, me dizer se faltam ministros para votar. Vamos entender exatamente aqui. Collor é acusado, então, de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Fachin é, de novo, como eu disse, o relator dessa sentença. A pena que ele propôs foi brabíssima, 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão, início em regime fechado. Isso que você está vendo aí tem a ver com crimes da BR Distribuidora. Segundo o ministro Luiz Edson Fachin, né, Collor corrompeu ou se locupletou de corrupção quando era senador e exercia cargo público à época dos crimes. Rê, fala comigo. Como o roteirista do Brasil é sempre animado, a gente estava falando sobre diversos reveses da Lava Jato. A gente começou o jornal falando com o bastidor da Dani, inclusive falando aí do triste fim da carreira política de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. E agora a gente tem um resultado muito palpável de algo que começou com a Lava Jato, porque esse é um processo que é fruto do que aconteceu ali na Lava Jato. Então, as investigações que miraram o que acontecia na BR Distribuidora, nesse caso, foi decisiva a delação feita por um empreiteiro, não da Odebrecht. A gente falava da Odebrecht, mas aqui a gente está falando da UTC. Ricardo Pessoa foi um dos delatores que indicaram um esquema que tinha como beneficiário o ex-presidente Fernando Collor. O entendimento, e agora a gente tem a confirmação por parte do Supremo Tribunal Federal, era que ele pedia e se beneficiou recebendo propina porque tinha influência ali na BR Distribuidora. Então, era um esquema que funcionava como influência política, indicados que vinham, né, afiliados de Fernando Collor e outros políticos, e ali eles abriram, então, um balcão de negócios. Interessante, Dani, que nos autos desse processo foi possível o mapeamento de, para usar o termo, né, vantagens indevidas realmente muito emblemáticas, porque tinha, por exemplo, carros, né, Lamborghini, Ferrari, Porsche e outros mapeamentos que a Justiça conseguiu fazer para mostrar que Collor, de fato, lucrou e muito com esse esquema com empreiteiras. Gente, o Lucas Mendes, obrigada, Lucas, num trabalho já muito bem detalhado, né? Entregou aqui os votos, faltam, né? Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a própria Rosa Weber. Mas já há, portanto, maioria. Além da prisão, o Fachin, seguido, portanto, por 6 ministros,
do Supremo Tribunal Federal. O único que votou pela absolvição de geral num braço só dessa ação foi Nunes Marques. Fachin pediu o pagamento de multa de 1,7 milhão e que Collor fique proibido de exercer cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. Ou seja, são 33 anos de pena, seriam 66, ou seja, Collor está fora da vida pública nacional. Ainda tem outros 2 condenados e eles todos devem devolver 20 milhões de reais por danos morais coletivos. Como a Renata disse, o relator de Brasil, ele não tem nenhum tipo de comedimento. A gente estava mostrando aqui como há um problema enorme nessa delação, que vai ser agora escrutinada como jamais foi, mas ela também produz aqui resultados nesta outra frente. Yuri Pita. E lembrar que quando a BR Distribuidora, também fazendo menção àquela entrevista de terça-feira com o presidente da Petrobras, a BR Distribuidora era uma subsidiária da Petrobras, responsável pela rede de postos da estatal e que foi depois vendida justamente como uma das consequências da Operação Lava Jato e de tudo que veio à tona em termos do quanto a empresa teria sido alvo aí de lapidada e de envolvimento em esquemas de corrupção. E é simbólico que no atual momento, Collor, sempre relembrando, né, não só foi senador da República, mas foi presidente da República, foi alvo de impeachment também por um processo de corrupção que depois ele foi condenado, ele renunciou antes da conclusão do impeachment, mas acabou se tornando o primeiro presidente alvo de impeachment desde a redemocratização e que perdeu o mandato por isso. Mas no Supremo Tribunal Federal, na época, depois de ter deixado a presidência, mas ainda ali na sequência do seu mandato, acabou sendo absolvido das acusações que foram feitas no âmbito do judiciário. E agora, já como senador e é nesse âmbito de investigações da Operação Lava Jato, é que acaba tendo uma condenação pela corte que o absolveu das acusações que sofreu quando era presidente da República. A modulação da pena vai depender do final do julgamento, porque no caso, por exemplo, o André Mendonça, ele imputa a Collor associação criminosa e não organização criminosa como faz Fachin. E aí você pergunta, Daniela, qual é a diferença? A gravidade do engajamento do núcleo que se prepara para o cometimento de crimes. Então, não dá para saber se eles vão ter se ele vai cumprir os 33 anos. Isso ainda, mas que vai cumprir alguma pena e, bom, parte de um patamar muito alto. Fernando Collor, que escapou do facão do Supremo depois de ser empichado, notadamente, ele cai pela filigrana lá da Elba, mas não tinha condição política por conta do confisco da poupança dos brasileiros, mas escapa do facão do Supremo lá. Depois, né, ele que meio que se reinventou na política, né, vem como senador, aí vira bolsonarista de primeira instância, a ponto de Bolsonaro exibir-se com ele em Alagoas, no estado de Collor, e agora, então, é condenado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, Leandro Rezende. Dani, é isso, né? A Lava Jato fez 9 anos agora, no meio do mês de março, e num momento em que a Lava Jato teve o seu fim decretado pelo ex-presidente da República, o Bolsonaro, a gente relembrou essa aspa dele, que foi dada em 2020 ontem. O seu grande procurador, né, que é o Deltan Dallagnol, foi eleito deputado federal, foi cassado. Sérgio Moro não encontra vida fácil desde que saiu da 13ª Vara Federal de Curitiba, né, foi ministro da Justiça do Bolsonaro, escanteado, e depois agora enfrenta uma vida complicada também nesse começo de mandato no Senado. E de um ponto de
nesse cenário todo, de tantas dificuldades para a Lava Jato, e do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico, sem que grandes políticos estejam presos. O grande troféu da Lava Jato era o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral conseguiu reaver a sua liberdade, ainda que cumpra algumas medidas restritivas de liberdade, está de volta a uma vida praticamente normal. E num cenário que você não tem nenhum político preso, que foi alvo de investigação da Lava Jato, e nenhum empresário preso, essa condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello ganha um peso simbólico ainda maior, porque o legado da Operação Lava Jato está sendo posto em xeque politicamente, né? E isso é que a gente tem tratado nas últimas semanas. E também juridicamente no Supremo Tribunal Federal com essa decisão de agora sobre, enfim, olhar, o Supremo Tribunal Federal querer acesso ao sistema de propinas da Odebrecht. E nesse contexto todo, né, de tanta reavaliação, a Lava Jato produz um fruto muito importante, né? A condenação de um ex-presidente da República acusado de receber 30 milhões de reais em propina da BR Distribuidora não é pouca coisa. Então, no momento em que esse legado está em disputa, está aí um fruto da Lava Jato referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Que eu acho muito bom, porque, Yuri, é exatamente aquilo que você estava dizendo, né? Porque, assim, se você aponta um problema, a resposta mais fácil e geralmente errada é: então quer dizer que os milhões de reais devolvidos não existiu, nada disso existiu. Não! É isso, tem partes, tem coisas do processo que é salutar, entendeu? Eu nunca vou esquecer do Pedro Barusco, entendeu? Virou uma medida de grandeza, tipo, dava para fazer a distância da Terra à Lua em 5 barusquinhos, entendeu? Se cada quilômetro fosse 1 milha de reais que o cara admitiu ter roubado. Então, que houve. Agora, de novo, né? Há também, e aí eu vou aqui explicar para vocês, né? A gente estava falando da decisão da Odebrecht, e eu pedi para sair para atender uma ligação. Desculpa, me mexi aqui, tô quebrando o pessoal da câmera. Ó, vou me abaixar, assim. Eu tava enquadrada bonitinha e agora não tô mais. Porque é o seguinte, né? Falando sobre a Odebrecht, o que eu saí para atender foi o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, a quem eu escrevi para pedir para me ajudar a entender o impacto dessa decisão, né? E o que ele diz é que no caso do Lula, nos autos do Supremo, já há prova, porque o Lula conseguiu fazer uma perícia particular nos sistemas da Odebrecht, e o que ele apresenta ao Supremo é que os dados do servidor foram resgatados da Suíça, onde estava, para vocês entenderem qual era o esquema. Então, não é que a gente está falando que não existe esquema nenhum. Existiu um senhor esquema. O servidor da planilha da propina estava na Suíça. Aí pegam esse servidor na Suíça, a Odebrecht fica 6 meses com ele, insere dados, eles fizeram uma perícia, isso é o que eles sustentam no Supremo. E depois envia para a Lava Jato. E segundo disse Zanin, na spoofing, há demonstração fática de que a Lava Jato sabia que estava lidando com um material que havia sido manipulado. Então, mas isso acaba com todo o resto? Não, onde houve investigação bem feita, começo, meio e fim, prova de dinheiro, a Renata estava rememorando, apreenderam um Lamborghini de quantos milhões, gente? 34 milhões na casa do Collor. Isso é na frota toda, né? Não, acho que era só Lamborghini. Não custa tudo isso, não. Lamborghini é um carro milionário, mas não chega a tanto. 3,4 milhões. Aí sim. É porque a bonitinha não entende nada de carro, não é mesmo, Brasil? 3,4 Eu fui editor milhões. de revista de carro, então é um pouquinho dessa grandeza. E não era que tem Lamborghini, sabe? Exatamente. O Yuri que tem uma frota, né? Na casa dele. Desse tamanho cada um, o que a gente tem, dos carrinhos. O que a gente tem é isso. O que vai fazer agora, talvez, é separar joio do trigo, né? O que muita gente critica é uma espécie de massacre indiscriminado de diversos personagens sem que se tivesse havido um detimento ou um cuidado maior. Eu volto com você, Yuri. Não, Dani, eu acho que esse é o ponto que vale destacar, é isso, é separar o joio do trigo do que foi investigado na Operação Lava Jato, dos trabalhos
investigações que foram feitas e denúncias que foram apresentadas que têm consistência, têm prova, e aquelas que têm fragilidades, o que não significa tampouco dizer que simplesmente tudo foi feito de novo, não é reducionismo. Mas acho que vale também destacar, e aí porque muita gente também fica atacando o judiciário como um todo, o Supremo como um todo, entender que eu fiz menção ao julgamento prévio de Fernando Collor, ainda das questões relacionadas ao impeachment de quando ele era presidente da República. Na minha cabeça tinha ficado que o julgamento tinha sido pouco depois do mandato, mas não, foi mais de 20 anos depois do fim do mandato dele, depois do processo do impeachment. Então, muitos dos ministros do Supremo que absolveram Collor por falta de provas, porque os processos eram frágeis, a relatora estava resgatando aqui, foi a ministra Carmen Lúcia e foi acompanhada por vários dos seus colegas que estão nesse julgamento de hoje, é o mesmo Supremo que agora faz a análise do material probatório, da denúncia, do que foi apresentado no processo e condena o mesmo político. Então, para a gente entender que justiça se faz com trabalho sério, com análise fática dos elementos que são apresentados pelo Ministério Público, responsável pela denúncia, a partir de investigações por autoridades policiais e desde que tenham consistência para levar à condenação de alguém, porque, goste-se ou não, vivemos num regime democrático em que todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. E quando se prova que a pessoa não é inocente, acontece o que aconteceu agora com o ex-senador Fernando Collor. É condenado. Quando não se tem provas de que a pessoa cometeu um crime, ela sim tem que ser tratada como inocente.